Olá, vamos aos nossos estudos, tanto da série psicológica Joana de Ângeles, quanto de O Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa oração para darmos início. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos uma vez mais por aqui estarmos, Senhor, buscando as reflexões que os conteúdos dos estudos irão nos trazer, todas as ferramentas necessárias para a nossa transformação moral e, concomitantemente, da sociedade na qual vivemos a partir das nossas ações, que colaborem para o progresso da sociedade igualmente. Abençoe-nos a todos, assim seja. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da série psicológica Joana de Ângeles, no capítulo 2. Vamos para o último tópico desse capítulo 2, que é Equipamentos Existenciais, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, psicografia do Divaldo Pereira Franco. O tópico é o ser emocional. Vamos dividir esse tópico em duas partes, porque ele é grande e, obviamente, em meia hora de estudo, nós não conseguiríamos abranger toda a riqueza que a Joana de Ângeles nos traz. O ser emocional. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto, em processo de conscientização. Demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Logo, nós vemos que a Joana coloca que nós, seres humanos, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, biologicamente falando, nós somos seres emocionais. Porém, esse ser emocional, ele está em trânsito, né? Porque nós saímos dos instintos, conforme a Joana coloca, do campo animal em si, né? Animal, nós também somos animais racionais. Quando eu falo animal em si, eu quero dizer não humano. Saímos, né, dos instintos, das sensações, né, onde nosso movimento era todo tomado pelas sensações. Isso passa pela emoção, né, e, claro, vai estar atuando na nossa razão. É interessante nós lermos o conceito de emoções. O que são emoções? Vamos ler. Emoções tratam-se de experiências que envolvem reações orgânicas, bioquímicas e comportamentais, que modificam a frequência cardíaca, a respiração, coloração da pele, tonicidade muscular, além de provocar diversas outras alterações no organismo. São comportamentos observáveis. Desse modo, as emoções podem ser objetos de estudo científico. Então, nós vemos que as emoções, tratando-se dessas experiências que envolvem essas reações orgânicas, bioquímicas, comportamentais. Por exemplo, quando ele cita aqui a coloração da pele. Quando uma pessoa se envergonha por alguma fala colocada, né, em relação a ela, quando ela está em um ambiente em que ela é muito
tímida ou ela está envergonhada de estar neste ambiente, o que acontece? Muitas vezes a face fica ruborizada, né? Há uma modificação na coloração da pele. Quando uma pessoa está apaixonada e olha, né, a pessoa a se aproximar de quem ela está apaixonada, né, ela sente o quê? O batimento cardíaco acelera, também a pele pode ficar ruborizada, a respiração se torna mais intensa, né? Quando uma pessoa está com raiva, muitas vezes ela fecha a mão, há uma tônica muscular, né? Há um enrijecimento ali e ao mesmo tempo é um comportamento, né? Que a pessoa fecha a mão e como se demonstrasse que ela está pronta para a agressão. Então esses são comportamentos observáveis, daí são objetos, as emoções, de estudos científicos, né? E existem dois tipos principais de emoções. Emoções choque, que são caracterizadas por um curto período relacionado a um imprevisto, né? Esses exemplos que eu dei, por exemplo, podem estar, por exemplo, a questão da raiva, podem estar, né, pode estar relacionada a esse imprevisto, né? Algo acontece naquele momento, a pessoa sente aquele impacto, né, e a emoção, a raiva vem. Já há o outro tipo, né, de emoção, que é a emoção-sentimento, que é caracterizada por períodos duradouros e intensos, designados apenas por sentimentos. Então, uma pessoa apaixonada, por exemplo, ela leva um bom tempo, né, ali com aquela emoção, né, são meses, né, anos, essa emoção está presente, né, na pessoa. Então vemos assim que realmente somos seres emocionais. A Joana de Ângeles traz o título desse tópico, né, o ser emocional, muito bem colocado. Continuemos a leitura. Mesmo quando adquirem o senso do discernimento, após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam, como a princípio gostariam. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam, como pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. Nas relações interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade, a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar, como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. Aqui, quando ele fala que nós acreditamos, né, após entrarmos na fase da intelectualização, né, de uma razão em que a gente começa a pensar e ir além, né, dos instintos, né, das emoções, a gente tem um pensamento, né, contínuo, lógico. Nós começamos a acreditar que podemos, por isso, e só por isso, controlarmos as emoções. Mas não é assim, não. O que eu li aqui dos conceitos, né, das emoções, eu retirei de um vídeo, que é de um estudo também da série psicológica Joana de Ângeles, né, pela Rede Amigo Espírita, do psicólogo e psicanalista Vitor Antenori. Ele justamente estudando este mesmo livro, Autodescobrimento. E, obviamente, eu uso, né, desses recursos que a internet nos proporciona, via plataforma YouTube, para assistir outros e estar assim também, tanto ampliando, ou se eu discordar, vendo qual o ponto, ou quais os pontos eu discordo, quais os fundamentos que eu tenho para discordar, né, do que um outro expositor colocou, e também
a agregar, né, como agreguei aqui, os conceitos de emoções, que eu achei bem resumido, bem interessantes, né, não difíceis, né, de serem abordados. E ele diz o seguinte, o Vitor Antenori, que me levou a refletir. Ele falou que estava no 121º ou 124º vídeo do estudo da série psicológica Joana de Ângeles, e que, com certeza, segundo a visão dele, nós não estaríamos, e ele estava falando para quem acompanha os estudos, desde o primeiro até aquele, né, do 121º ou 124º, não me recordo bem agora, não estaremos no controle das nossas emoções, e sim com as ferramentas que Joana de Ângeles nos traz através do Divaldo Pereira Franco, nós estaríamos conseguindo identificar as nossas emoções, mas o controle não fazendo. E aí, isso remete à questão que a Joana fala aqui, dessa análise profunda que nós devemos realizar. Eu, particularmente, concordo com o Vitor Antenori, fundamentado em quê? Na própria observação do comportamento humano, né? Seja enquanto psicanalista, seja enquanto, né, com um olhar dentro das ciências sociais, a antropologia, a sociologia, por exemplo. E o que nós vemos? Nós podemos ver no nosso dia a dia, tanto em nós mesmos quanto nos que convivem conosco, quanto naqueles que não convivem conosco, nós vemos que as pessoas têm reações, né, emocionais que dizem claramente que elas não têm controle da sua emoção, né? Elas podem identificar, né? Estava a conversar uma vez com um médium que colocou, né, para mim, de que um espírito chegou para ele falando que havia desencarnado de tal forma, que seria um suposto espírito guia. E eu perguntei, o espírito falou o que mais? Não, nada mais. E eu falei assim, bom, o espírito apareceu para você e colocou isso. Você não está com um problema de saúde que pudesse dizer que seria, né, uma fala simbólica para que você tome cuidado, o espírito de repente possa não ter querido falar diretamente sobre o assunto, mas não foi isso. Então, assim, que utilidade, eu fiz a pergunta ao médico, que utilidade tem essa informação? O que acontece quando você escuta um espírito falar isso? Ajuda você em quê? Ou ajuda a outra pessoa? A reação emocional foi de raiva. Começou a falar que eu estava o deixando muito nervoso e que ele só colocou uma informação, que ele nem tinha perguntado ao espírito, que o espírito chegou falando, e eu deixei falar, percebi que ele estava completamente dominado pela emoção de raiva naquele momento, e depois coloquei com calma. Eu não te deixei nervoso. Você percebe que você ficou nervoso na medida em que você recebeu não uma contestação quanto ao que o espírito te falou, mas recebeu dúvidas a respeito, e dúvidas muito justas dentro do campo da doutrina espírita. E aí nós podemos ver que, tanto com médiuns, quanto com doutrinadores, quanto
com frequentadores, expositores, dirigentes em grupos espíritas, não há nessas pessoas o controle de suas emoções. O médium depois se retrata e diz, realmente eu me exaltei. E aí eu entrei até no campo espiritual, né? Você sabe bem, pelos estudos que nós temos da obra de Allan Kardec, que quando um médium se ressente por conta de dúvidas que se colocam em mensagens que ele tenha recebido, né, há uma vaidade do médium aí, há uma vaidade que diz que ele não haveria de errar, que tudo que ele recebe é verdadeiro, e daí a obsessão, fascinação pode começar a se fazer. Principalmente se a outra parte aceita plenamente o que foi colocado pelo Espírito. E quando um outro exemplo que a gente cita muito é o trânsito, né? Quantas situações no trânsito em que se escutam xingamentos, gritos, pessoas que param, que chegam até a entrar em agressões físicas, né? Umas com as outras, por conta de determinados erros que um ou outro possa ter cometido ou de determinado posicionamento dos carros no trânsito. E aí nós vemos que quantos irmãos e irmãs espíritas já falaram em estudos a nós e em grupos de estudos de que realmente eles hoje respiram fundo para não xingarem, para não colocarem para fora a sua agressividade, a raiva que vem. Olha só, a raiva que vem. A raiva está ali. Eles estão controlando a sua reação para não falarem, mas estão sentindo raiva. Então, o controle da emoção não está presente ainda. Está presente o controle do comportamento. E claro, é um passo para se controlar a emoção, mas a pessoa está sentindo raiva. Tanto é que depois, quantas vezes, né, pessoas chegam no grupo, seja na reunião de desobsessão, seja na reunião de estudo, dizendo, olha, levei uma fechada, ou uma pessoa estava assim no trânsito, agiu de uma maneira tal, a pessoa deu uma seta e não entrou, e eu segurei para nada falar, mas já está ali colocando para fora, né? Aquele ressentimento, aquela raiva que passou, né? A pessoa está vivendo, né? Quando a pessoa tem um controle da emoção, ela não vai, aquela raiva, na hora que vier a pessoa, ela vai agir com a razão, mas a emoção vem. A emoção vem, mas ela vai agir com a razão para não deixar que a emoção tome conta dela. É a diferença. E nós não alcançamos esse patamar. E a análise profunda que a Joana fala, quando a gente fala assim, fazer uma análise profunda, olhar para si, é justamente nós observarmos o que há de pior em nós. Nós observarmos aquilo que é o que o Carl Gustav Jung, né, psiquiatra e psicólogo suíço, criador da psicologia analítica, fala e chama de sombra, né? Que é esse inconsciente pessoal, conforme diz ele, que carrega o pior de nós. Nós temos que olhar para o mais fundo de nós, né? Como se nós fôssemos uma casa, aquelas casas antigas que tem porão. Olharmos nesse porão, quais são os escorpiões, quais são os répteis venenosos que ali estão, né? Que nós trazemos. O que há ali que nós realmente não queremos ver, que nós desejamos não saber, né?
O que que há? Quando nós pensamos, por exemplo, está havendo uma situação de um noticiário, numa televisão, e nós estamos vendo ali um crime a ser colocado, né? E a gente pensa assim, tem que matar mesmo, tem que acabar com essa criminalidade, tem que colocar todo mundo aí num paredão, ou pena de morte, ou fuzilar todo mundo, e vai resolver o problema. Há uma revolta nossa, enquanto vivendo em uma sociedade, enquanto trabalhadores, que nós, claro, não desejamos, né, situações que venham a nos prejudicar. Agora, quando a gente fala isso, será que isso não traz o que nós carregamos desde as nossas passagens, né, pelo reino animal, né, dos primatas para baixo? Será que isso não traz para nós justamente essa tendência de matar, essa tendência inferior? E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre isso. Quando se há o pensamento de que se vai matar, de que se vai roubar, o pensamento existe. E isso diz da tendência que o espírito carrega de existência ou existências anteriores. Só que há uma diferença. A pessoa pensa na encarnação atual, ela não age, ela não faz. E aí já se diz, não vou dizer exatamente de um controle da emoção, mas de que a reação não se faz duradoura, a ponto de levar a pessoa a matar alguém. É aquela reação diante de algo imediato, né? Um curto período de tempo. Naquele momento a pessoa falou aquilo, veio aquela emoção e passou. Se é uma emoção duradoura, o que acontece? Esse sentimento, e vamos lembrar do filósofo Nietzsche, se torna um ressentimento, a pessoa fica ressentida, e ressentida ela poderá chegar às vias de fato. Então, na análise profunda, somos nós entrarmos realmente no mais profundo de nós. Continuemos a leitura. Inicialmente, e aqui Joana de Anjos vai trazer, falou sobre a emoção, mas vai trazer o que a gente deve fazer, né? Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Então ela cita aqui para nós avaliarmos se a nossa emotividade e identificarmos, né, se ela está embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Ela cita 5 fatores. 5 fatores. E agora ela vai explicar sobre esses 5 fatores. Quando está embotada, não registra as manifestações da afetividade, conforme se expresse, buscando apenas a fonte das sensações rudes, em cujo desbordar se compraz. É aquela pessoa, por exemplo, que não está nem aí para nada. O que importa é a satisfação dos desejos dela. Então é uma mãe ou um pai que vai buscar um filho na escola e vai para o trânsito e passa desenfreado, sobretudo, ultrapassa o sinal vermelho, não está nem aí. O negócio é chegar no destino. Tem que satisfazer aquilo que quer. Eu tenho que buscar meu filho ou minha filha na escola, seja o pai ou a mãe, e depois eu tenho que ir para a academia. E não importa a maneira, importa que chegue-se lá. Eu estou numa fila de supermercado e eu entro na frente de alguém e ninguém reclamou, é isso mesmo. Se reclamar, eu estouro, o que importa sou eu conseguir, né, realizar tudo. E essa pessoa, muitas vezes, é aquela pessoa que a gente chama de ignorante, né, no vulgo, né, vulgarmente falando.
que é a pessoa agressiva, que ela grita, ela fala, ela quer manter, mas ela na verdade não está, né, nem muito aí para as outras pessoas não. Ela faz isso porque ela quer satisfazer aos desejos dela. Se apresenta, né, se a emotividade se apresenta exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestações de carinho e perturbando o discernimento. É aquela pessoa que qualquer coisa que ela veja, uma pessoa dá uma demonstração de carinho, de afeto, ela já diz que aquela pessoa ama, que aquela pessoa quer todo o bem dela, ela exagera nas emoções, né? Ela exagera, ela é como aquela pessoa apaixonada que recebeu um bombom do namorado, um outro tipo de presente, e que coloca aquela outra pessoa nas nuvens e ela fica nas nuvens, que ela está se sentindo super amada, tá tudo muito bem, é tudo muito bom, ela está num paraíso. Quando indiferente, ignora o rumo das exteriorizações, morrendo por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fruídos. A pessoa está indiferente, ela pode estar numa festa e aquela festa não quer dizer nada para ela. Ela não está vivendo aquele momento, ela não está fruindo, usufruindo, né, do prazer que aquilo ali lhe oferece. Então é aquela pessoa que realmente está ali, né, por estar. E em qualquer outro lugar que ela tiver, ela, com essa emotividade indiferente, nada realmente agrada. Se apaixonada, manifesta-se a um passo da alucinação, porque mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, deixando que predominem os desejos hedonistas em egocentrismo infeliz. Então nós temos, né, a questão aí do hedonismo, que a Joana de Ângeles traz no conceito de busca somente por prazer. Eu devo buscar o meu prazer, né? E diferente do que o hedonismo, né, dentro da filosofia clássica, né, é colocado, de que buscar prazer, mas sempre com moderação. É que é o hedonismo desenfreado, né? O que importa, eu só vou ser feliz quando eu viver todos os prazeres, todos os desejos, né? E isso é o que vai me deixar feliz. E isso leva a um egocentrismo, né? Porque não se preocupa com o comportamento próprio em como ele vai atingir o seu entorno, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, vamos dar um exemplo de alguém que está bebendo álcool e o que importa é o quê? Não, eu vou lá comprar minha cerveja, minha cachaça, um vinho e vou beber minha cerveja, minha cachaça, meu vinho, colocar uma música e não percebe que está afetando o ambiente ali, porque outras pessoas, né? Vamos colocar outras pessoas na casa, ou se está até em um restaurante ou em um bar-restaurante, e a pessoa bebe em demasia, né? Se entorpece ali com o álcool e de repente está ali falando alto, né? E sempre tem aquele grupo, né, onde estão os bebedores, aquelas pessoas que estão falando alto que não estão nem preocupados com que os outros, né, que os outros estejam incomodados. Né? O que importa é que elas estão ali vivendo o seu momento. E muitas vezes, né, não raramente,
atrapalhando aos outros. Claro que eu não estou falando aqui de um transtorno de uso de substância, estou falando de um momento, né? Para exemplificar o processo. E aqui a Joana diz: somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. É interessante isso. A Joana fala somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Por exemplo, aqui a figura de uma pessoa bebendo e se exaltando na mesa de um bar. Consideramos que essa pessoa deixe de beber. E ela deixou de beber, decidiu que ela pode ter prazer independente de estar bebendo ou não. O que acontece? Vai em uma festa, o álcool é uma droga, né, muito acessível, vai-se numa festa. Uma das primeiras coisas que o garçom oferece é cerveja, né? Claro, aos adultos. Cervejas, tem um vinho, né? Vai estar numa festa que seja mais íntima, num apartamento, ou numa casa de alguém. Logo que se coloca na mão de uma pessoa é uma garrafa de bebida, uma garrafa não, um copo de bebida. E às vezes até uma garrafa, né? Essas long necks que existem aí. E aí o que acontece? A pessoa pega aquilo com naturalidade. Nós vemos isso, né? Em diversas séries, nos streams, né? Como Netflix, Prime Video. Isso é muito comum, né? Isso é pelo mundo inteiro, né? As pessoas veem, por exemplo, né? Os doramas, né? Os dramas coreanos. E estão lá sempre, na maioria deles tem momentos em que estão bebendo soju, que é tipo uma cachaça coreana, né? Ou Mikju, né? Que é a cerveja. Aí nós vemos essa cultura, né, do álcool presente, né, nas mais diversas sociedades, levando a transtornos, né, porque os comportamentos, né, são ali modificados, porque o instinto, né, primeiro está ali, presente, né. E quando a pessoa deixa, os amigos falam: mas o que está vendo? Por que você não está bebendo? Não, o que houve? Você se converteu? Você agora é crente? O que é? Quando a pessoa é espírita, então, se a pessoa explica que não é porque, né, espíritos negativos, né, obsessores podem estar presentes e me influenciarem, né, nesse momento aqui. Aí é que muitas vezes ou se ri ou se faz piadas, como eu já vi acontecer, ou se coloca que a pessoa está entrando num fanatismo, que o que é isso, beber não tem nada demais, né, é só não se embriagar, então é preciso tomar, né, não tomar tanto cuidado assim, e aí se esquece de que, se pesquisar os estudos científicos atuais, eles colocam que não há dose de álcool segura, que qualquer dose de álcool é risco para se adquirir um câncer, por exemplo, devido às substâncias que há nas bebidas alcoólicas. Bom, vamos continuar o estudo da Joana de Ângeles, né? Em outro momento, e vamos agora partir para o estudo de O Livro dos Espíritos. Né? Em O Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 6º, parte 3ª, da Lei de Destruição, e vamos ler e estudar o tópico Flagelos Destruidores, questão 737 à questão 741. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Antes de darmos a resposta, vamos analisar essa pergunta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Os médiuns, na época de Kardec, eram médiuns, né,
geralmente mulheres e algumas novas, e a maioria católica, né? Porque em um país católico. O Livro dos Espíritos, ele não havia surgido ainda, as perguntas foram feitas. Mas todas as perguntas, será que foram feitas por Allan Kardec? Será que quem fez as perguntas não foi alguém de alguma academia científica? Porque entregaram a Allan Kardec 50 cadernos, nós vemos isso, né, em biografias, nós vemos isso no próprio filme, né, Kardec, a história por trás do nome, que está na Netflix, para ele organizar aquelas perguntas e aquelas respostas, né? Um trabalho realmente gigantesco, né? Uma época em que não havia internet, em que tinha que se trabalhar à noite à luz de velas, né? Não se havia energia elétrica como nós temos hoje, então realmente é um trabalho muito dispendioso, muito demorado, né? Muito delicado. E os espíritos usam do que está no cérebro dos médiuns, né? Dos conhecimentos que os médiuns carregam. E então, essa pergunta tem muito de uma visão católica, de uma visão judaica em cima dela. Com que fim fere Deus? Como se Deus, né, ferisse, como se Deus fizesse um mal à humanidade. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos também é uma visão judaica, uma visão católica, até mais uma visão judaica, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificar de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Né? E eles vão remeter aqui à questão 744, mas não vou ler nesse momento, porque no próximo estudo nós estaremos também estudando ela. E é bem interessante nós observarmos isso, porque os espíritos, eles respondem dentro de uma visão da sociedade da época. E nós vamos perceber que os espíritos não falam nada além dos conhecimentos da época. E se nós lermos as obras psicografadas por diversos médios após Allan Kardec, nós vamos ver que em nenhuma obra se encontra conhecimentos que ultrapassem os conhecimentos que os médios têm, que a sociedade tem. Daí Allan Kardec ter sido muito feliz em A Gênese quando fala que o trabalho, né, de pesquisa, ele vai se dar, né, nas ciências mais diversas, porque a revelação se faz tanto da forma humana, a partir das pesquisas científicas, quanto da divina, que seria pelo que os espíritos trazem. Mas os espíritos trazem, né, enquanto revelação, aquilo que é estritamente da ordem espiritual. Nenhuma invenção, nada sobre isso eles fazem, até porque eles mesmos dizem que eles não iriam tirar o mérito, né, dos homens em investigarem e alcançarem os resultados, né, daquilo que estão buscando. Agora, fazer progredir mais depressa a humanidade é uma visão judaica, porque quando a gente estuda a cultura judaica, nós vamos ver que a ideia de felicidade para eles, eles não tinham uma visão precisa de um mundo espiritual, então a ideia de felicidade para eles, de bênção, era de que a pessoa era rica, a pessoa estava com saúde, né? Então estava bem fisicamente, estava bem financeiramente e estava prosperando nesses sentidos. Então
também estava com muitos filhos, então isso é um sinal da bênção divina e que aquela pessoa era uma pessoa santificada, uma pessoa abençoada por Deus. Uma pessoa doente, uma pessoa estéril, né, ou com poucos filhos, uma pessoa pobre, né, aquela pessoa não estava nas bênçãos de Deus. E acontecendo desastres, acontecendo processos, né, de destruição, mesmo pela própria natureza, os judeus consideravam que aquilo ali era a ira de Deus, né, e que estava fazendo com que aquele povo fosse castigado. Haja visto a história de Sodoma e Gomorra, né, no Antigo Testamento. O povo estava pecando, então Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, porque tinha que se ter pessoas verdadeiramente fiéis a ele, né? E então isso seria o progresso. É essa visão que os espíritos passam. Agora, vamos ler a questão 738. E aqui, seja Kardec ou seja um outro pensador que fez a pergunta, olha a pergunta, que coisa interessante, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Já começa a fazer um questionamento, né? Deus não podia colocar outros meios? Por que Deus tem que ferir a humanidade com flagelos destruidores? Né? Como se quisesse dizer assim, não há, né? Não há necessidade de Deus ferir, deve ter outros meios, né? Uma inteligência como a de Deus não haveria de ter só essa forma. Resposta dos Espíritos. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Veis que as respostas, né, a linguagem, é muito mesmo uma visão católica, né? É fora de uma visão cartesiana, né? Uma visão cartesiana que se fundamenta, né, no pensamento de René Descartes, né? Filósofo do século XVIII, né? Ou XVII, não me recordo bem agora, e que é caracterizado na ênfase em quê? Da razão e na dúvida metódica, né? Cogito ergo sum. Muitas pessoas traduzem por penso, logo existo, mas alguns tradutores colocam duvido, logo sou. Cogito ergo sum. Duvido, logo sou. E essa dúvida metódica, a ênfase na razão, são os caminhos que René Descartes colocou para nós alcançarmos o conhecimento. E isso vai ao encontro, né, do que a filosofia espírita propõe, né? E o que nós vemos, infelizmente, no movimento espírita é esse caminho da razão, esse caminho da dúvida metódica completamente deixado de lado, né? Prossigamos. 738, letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Resposta. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. E aqui remete à questão 85 de O Livro dos Espíritos. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos.
O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Né? Aqui está falando, é interessante quando se fala dos sofrimentos de alguns dias, né? Ou de alguns meses, de que tanto nos queixamos, nada são diante de quando se tem a consciência de que um século, né, não passa de um relâmpago na eternidade. O que é a eternidade? Santo Agostinho definiu em sua época, né, eu acho interessante essa definição, que a eternidade é o tempo imóvel. Então, é o tempo imóvel. Então, é sempre presente. É como a primeira lei de Newton, a questão da inércia. Né? Você pode estar em um carro, o carro está em movimento, você está no carro. O carro está em movimento, mas você está em inércia. Se estiver dentro de um ônibus, a mesma coisa. Então, é o tempo imóvel. Para quem está olhando de fora, aquele ônibus, aquele carro passou. E há um tempo ali. Mas para quem está dentro, né, quantas vezes chega até na questão da percepção subjetiva, né? Ah, já cheguei. Né? Não se percebeu, né? O quanto de espaço-tempo foi percorrido, né? Simplesmente se coloca, já chegamos ao destino. Então isso nos dá um exemplo do que Santo Agostinho diz, né? Do tempo imóvel. Ele chama a eternidade disso. E nesse tempo imóvel, o que seria um século? Realmente um relâmpago, um momento, né? Porque esse tempo imóvel, ele está ali sempre no presente, né? E já um século que passou dentro, que esteja dentro da eternidade, aquele tempo é o quê? Né? Hoje eu estou com 46 anos. Quando eu tinha 6 anos, eu vivia, né, aquela vida de uma criança. E o que é esse tempo hoje? Nesses 40 anos que se passaram, para mim, nada. É como se aquele tempo realmente tivesse estado imóvel e eu cheguei aqui. Como se eu estivesse dentro de um ônibus que eu entrei com 6 anos de idade, cheguei ao destino aos 46 anos. Né? Por isso, quanto mais velhos nós ficamos, nós dizemos para os mais novos, aproveite que você vai ver que o tempo passa rápido. Né? Penso que esse é o sentido, né, que os espíritos trazem para nós, e nós vamos ver que ficarmos a nos queixar de sofrimentos, que não necessariamente, eles não estão falando aqui, tá, de vidas passadas, estão falando de sofrimentos que nós temos na vida, naturalmente, né, do que nós vivenciamos, né. Precisamos ir desmistificando determinadas ideias, né, que todo sofrimento é fruto de uma vida passada. Não é assim, não. 738, letra B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Nota de Allan Kardec. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar
a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. E aqui é que entra aquela questão, né? Quando Allan Kardec coloca essa nota, de que seja a morte vinda por um flagelo ou por uma causa comum, por exemplo, uma doença, a degeneração celular pela velhice, né? Ele fala, ninguém deixa por isso de morrer, né? Então, pode haver flagelo ou não, nenhum de nós vai deixar de morrer. Morrer é uma parte da vida, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. E é bem interessante isso, porque se costumou colocar no movimento espírita a expressão desencarnação coletiva. E quando se coloca essa expressão, desencarnação coletiva, se fala de uma expiação, de uma prova coletiva. E vem aí muitos textos psicografados colocando sobre, como o caso da Boate Kiss, de que teriam sido, né, aqueles jovens que lá morreram, nazistas, né, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que estavam ali reunidos, que teriam sido soldados que colocaram muita gente nas câmaras de gás e agora estavam passando por aquela desencarnação coletiva, naquela boate, e aí não se reflete de que será que todas aqueles jovens, aquelas pessoas que lá estavam, eram espíritos realmente reencarnados na Segunda Guerra Mundial? Como provar isso, gente? Né? Vamos avaliar que teve mensagens diversas, pelos mais diversos meios no Brasil, falando sobre isso. Tá, Kardec falou para nós analisarmos, sim. Porém, médiuns estranhos uns aos outros, que não se tivesse a informação sobre isso. E hoje, com a internet, a pessoa psicografa algo e logo expõe aquilo, e aquilo toma uma dimensão que outro médium está reproduzindo também. Então, será que foi o espírito que escreveu ou foi ali um processo anímico, né? Que o médium pode entrar em transe e o seu inconsciente falar ali. Não tem espírito nenhum. Ou simplesmente o médium entra num estado de sugestão porque, né, leu e concorda com aquilo ali, psicografa. E vão dizer que tem várias mensagens. Aí é que Allan Kardec chama a atenção na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de que é preciso bem avaliar também não só a questão do caráter de universalidade, né, no sentido de ter várias mensagens falando a mesma coisa, mas também se aquilo ali tem lógica, se aquilo ali é racional. E particularmente, não há lógica nisso e nem é consolador falar isso para os familiares que perderam seus entes queridos. Tanto assim é que tem um livro, não esqueci o nome agora, mas é atribuído a Juscelino Kubitschek, na psicografia de determinado médium, que uma professora que perdeu a sua filha colocou o médium na justiça, pedindo cerca de R$500 mil, ou um pouco mais, de indenização, porque no livro se falava que ali estavam as pessoas a resgatar os processos, porque teriam sido em Roma ou em outra parte do mundo pessoas que guerrearam e fizeram muito mal a muitas pessoas. E aí ela se sentiu danificada, né, em um dano moral. E ela processa o médium. O médium, inclusive, ele fugiu. Né? Quando a polícia o procurou, ele não estava no endereço. Né? Não se colocando uma atitude, né, até coerente, né? Se ele está com a consciência tranquila de que, olha, eu fui instrumento, né? Eu psicografei, agora
tem outros livros que trazem situações como essa, por exemplo, em um dos livros psicografados por Chico Xavier, em que o espírito Humberto de Campos fala sobre o circo de Niterói, em que ele diz também que pessoas na época, né, lá os circos de horrores romanos estavam reunidas ali, estavam resgatando, né? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação para nós não fazermos como no judaísmo, né? Uma lei de talião, né? Toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente. Você fez isso, você vai sofrer isso. E esse não é um pensamento espírita, esse não é um pensamento lógico, não é um pensamento racional. Precisamos desmistificar isso no movimento espírita. E Kardec deixa bem claro, assim como se morre uma pessoa, não há diferença em um flagelo, em um acidente aéreo, no caso de tsunamis, no caso de terremotos, é que mais pessoas morrem em um mesmo período. Agora, todas estão ali morrendo por resgates, né? Não, muitas vezes a pessoa estava naquele momento realmente, como se diz, né? Na hora errada, no lugar errado. Ah, mas Leonardo, mas tudo tem um planejamento de Deus. Bom, aí falar que vai entrar lá na questão de uma visão muito católica, né? Desde a questão 737, né? Quando os espíritos, quando se perguntam com que fim fere Deus à humanidade. Então, no planejamento de Deus, a pessoa estaria ali, aquele jovem da Botkiss, por exemplo, estariam tendo que ir para lá as pessoas teriam que estar tendo que ir para lá, aqueles jovens, justamente para poderem passar, né, por aquela situação, porque tinha que ser assim, porque Deus planejou assim. Eu acho que isso é humanizar muito a Deus e nós não pensarmos que os erros humanos, né, existem e que, sim, toda a investigação dos aparatos técnicos, né, colocou que houve ali, né, erro técnico, sim, que promoveu um acidente. Vamos avançar, questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Aqui é interessante nós lembrarmos que quando hoje nós estamos vendo, né, tragédias acontecerem, como aconteceu há pouco no Rio Grande do Sul, no nosso país, como acontece em outros países, né, não há um egoísmo presente, né? Há um movimento coletivo em que as pessoas se ajudam umas às outras, né? Isso é bem interessante nós observarmos, né? Mas ficam poucas são as pessoas que não realizam esse tipo de atitude. As pessoas começam a se auxiliar umas às outras, né? Como quer dizer assim, você está em sociedade e hoje nós estamos, né, aqui com você na mesma situação e nós vamos estar auxiliando uns aos outros, né? Não importa a nossa classe social. Isso é bem interessante de observarmos, né? E os flagelos, sim, despertam, né, o ser humano para o uso da sua inteligência, né? E de que forma? Para o uso da inteligência, de forma a se ter inventos, de se ter, né, possibilidades tecnológicas diversas para se evitarem, né, que aqueles flagelos causem maiores danos, né? Tanto é que
quando antes de haver em determinadas regiões, por exemplo, em São Paulo, em que se possa haver deslizamento de terras, né? Há os alarmes que a Defesa Civil coloca, né? A Defesa Civil alerta, né? Através das redes sociais, vem alertando, né? Nos Estados Unidos, quando se tem os furacões, no Japão, quando se tem lá os terremotos, os tsunamis, há todo um alerta em que se diminui, né? Ou nem se tem vítimas humanas, né? Nem animais morrendo, né? Nesses flagelos. Isso é o desenvolvimento da inteligência, né? Então, isso já vai cortando aquela ideia de que Deus fere a humanidade, né? Porque se fosse Deus ferindo, que poderia o homem contra o poder e o querer de Deus, né? Isso já bate de frente com a questão de que Deus fere a humanidade. Questão 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Por exemplo, nós vemos aí empresas, indústrias que têm ali, né, estão com laudos de que há deficiências em seus processos, em alguns equipamentos, e que aquilo pode levar a um desastre. E realmente, né, se não observados, o desastre vem. Quantas poluições em mares, quantos deslizamentos de terra, né? A questão, acho, da empresa Samarco, né, em Minas, aquilo ali, imprudência mesmo, né? Do ser humano, né? À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir. Se ele sabe pesquisar as causas, contudo, entre os males que afligem a humanidade, há alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Nota de Allan Kardec. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Então nós vemos aqui o que Allan Kardec fala, que é a responsabilidade nossa, né? E que muitas vezes se entra na questão de que, olha, está havendo a transição planetária, ontem até num estudo anterior à prática desobsessiva, né, foi colocado sobre isso, e eu me lembro das reflexões do Elias Inácio Moraes, que é um sociólogo que faz parte da AEFOS, né, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, em que, no vídeo Flagelos Destruidores e Expiações Coletivas, ele traz reflexões sobre isso e que é muito interessante nós também expormos aqui, porque vai desmistificando essa ideia, né? A regeneração, a transição planetária, ela é um sonho, né? É um sonho, né? Que não só ocorre dentro do movimento espírita, mas que vem ocorrendo, né? Há séculos atrás, né? Por exemplo, depois de Cristo, né, se tinha o milenarismo. O que é o milenarismo? Vamos ler aqui a definição. Milenarismo é a crença na ocorrência de um período de 1000 anos de paz e prosperidade na Terra, geralmente associado a um reinado de Cristo ou de líderes devidamente escolhidos antes do juízo final,
Essa doutrina, encontrada em diversas tradições religiosas, tem raízes no judaísmo e no cristianismo, especialmente no livro do Apocalipse. Né? E nós podemos entrar, né, aqui em alguns destaques. Né? Por exemplo, origem e conceito. O termo milenarismo deriva do latim millenarius, que significa mil. A ideia central é a de que após um período de sofrimento e caos, um reinado milenar de paz e justiça se estabelecerá, seguido pela renovação da terra. Né? No cristianismo, né, a crença milenarista se manifesta em diferentes formas, como pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo, que variam na forma de interpretar a volta de Cristo e o período milenar. Né? Uns dizem que vai haver um reino de terra na Terra definitivamente crístico, né, onde todo bem se fará. Outros dizem que vai haver um período de caos imenso antes do período de 1000 anos se fazer. E há outros que dizem que não tem período de 1000 anos coisa nenhuma, que isso não existe. E dentro do Espiritismo, querendo ou não querendo, a questão da regeneração do planeta vem também com essa questão milenarista. Haja vista que o Espírito Emmanuel, né, no livro Plantão de Respostas, ele diz, né, pela psicografia de Chico Xavier, de que por volta do ano 2057, né, se haveria de iniciar, né, o processo de regeneração do planeta. Ele fala por volta de, o que dizem que pode ser antes, pode ser depois, então não há um tempo definido, mas ele define um ano, 2057. E 2057, se nós formos pensar, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos surge em 18 de abril de 1857. 1957, 100 anos. 2057, 200 anos. Não se fala de um milênio, mas percebem que tem a ver, porque são períodos de tempo. E o próprio Emmanuel escreve isso em Plantão de Respostas, mas no livro A Caminho da Luz, ele, né, tem a esperança de que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, né, no século XX seria um mundo regenerado. Isso não aconteceu. Então ficamos muito em crenças milenaristas, né? E na verdade Kardec fala que a nossa inteligência, né, que vai promover o despertar, o progresso na sociedade. E ele diz assim também, né? A sociedade, enquanto corpo coletivo, responde solidariamente pelos seus atos. Né? Não vivemos isolados, como falou Aristóteles, né? Somos animais gregários, somos animais sociais, e coletivamente a sociedade responde, né, pelos seus atos. Né? O que se faz no campo da economia, da política, no campo empresarial, né? Tudo isso, né, coletivamente a sociedade responde pelos seus atos. Né? O político que foi colocado no governo, ele não responde sozinho, ele responde junto com uma sociedade, e a sociedade enfrenta as consequências daquele governo. A sociedade também arca com a escolha que ela realizou. Né? Se nós estamos, por exemplo, em uma sociedade menor, por exemplo, dentro de um grupo espírita, nós arcamos com a responsabilidade de levarmos esclarecimentos, né, precisos, né, do que é o espiritismo, do que não é o espiritismo, para aqueles que nos procuram. Nós vamos arcar com as consequências, né, de deixarmos as pessoas ainda envolvidas, né, nas crenças que elas carregam, muitas vezes crenças que não são
as mais adequadas, as mais justas, né? Então a gente precisa estar realmente bem pensativo quanto a isso, não nos deixarmos levar por crenças, né, que surgem. E aqui eu gostaria de encerrar com uma frase do Elias Inácio Moraes, um sociólogo e espírita, né, que no vídeo, né, da AEFOS, né, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, num projeto que eles fizeram em 2020, né, de estudar o livro dos Espíritos, né, principalmente a parte terceira das leis morais, sob o olhar das ciências sociais contemporâneas, né. E ele fala assim: precisamos refletir tais situações sob a ótica da sociologia, da antropologia, trazendo as luzes da filosofia com seus questionamentos e as luzes também das mais diversas ciências, né? Como a ciência da natureza, né? Como a biologia, como as ciências da física, da química, as ciências exatas, como a matemática, né? Então, nós temos de estar, segundo, né, o Elias Inácio, eu faço esse trabalho, né, no movimento espírita brasileiro, tanto de estar aqui colocando essas reflexões, quanto dos livros que já escrevi, dos artigos que tenho escrito e publicado, né, sempre com um olhar, né, dentro tanto da psicanálise, né, quanto das ciências sociais, né, especialmente antropologia e sociologia, e também a história, para que nós estejamos, né, não fazendo um espiritismo, interpretando dentro do que se convencionou muito em um movimento espírita que se segregou, né, que se dividiu imensamente no Brasil, é uma realidade, devido a um movimento que preza mais por um aspecto dito religioso, né, deixando de lado ciência e filosofia. Ontem até pontuei, e pontuo aqui também, que os congressos espíritas, né, e congressos, quando a gente, né, acompanha a história do movimento espírita, na época de Leon Denis, o congresso ele era científico, né? Trabalhos acadêmicos eram apresentados, né? E isso é um congresso. Agora, se faz congresso, sempre o tema é: eu vim para que tenhais paz. Cita-se, é muito bonito citar as questões evangélicas, coloca-se os cartazes, as pessoas iluminadas, luzes saindo, mas não há aprofundamento, não há trabalhos, né, que tragam, né, pesquisas que venham a indicar, né, o quanto o Espiritismo dialoga com as diversas ciências e o quanto isso dá a ele o desenvolvimento preciso, né. Isso realmente é uma pena, né? Porque há grupos, né, como a AEFAS, há grupos como o grupo virtual Espiritismo com Kardec, né? Há escritores, por exemplo, ligados à revista eletrônica O Consolador, que trazem, né, essa visão mais ampla, né, de pesquisa, de fazer filosofia espírita, né, de fazer ciência espírita, de pensar, né, as consequências éticas e morais que esse pensar científico, filosófico traz, né, de realizar pesquisas, né. Infelizmente, isso é muito pouco considerado, é muito pouco levado em conta, né, e quando a gente observa, né, os diversos grupos espíritos que visitamos, que temos a oportunidade, nós vemos, infelizmente, né,
a falta, né, dessa visão cartesiana, né, a ênfase na razão, o método, né, da dúvida, né, para chegar a um conhecimento, né, experiências a serem realizadas, praticamente isso deixado de lado, e faz com que explicações mirabolantes, fantasiosas, né, muitas vezes místicas, ligadas, por exemplo, a um conceito de milenarismo, né, fiquem sendo como que verdades absolutas. Isso realmente é um pesar, é uma pena. Vamos orar para nós encerrarmos mais uma vez, né, esse estudo e em breve estarmos realizando o avançar nesses mesmos estudos. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos pelas reflexões desse momento. Que o Senhor nos abençoe e que nós venhamos estar despertos para a necessidade de que a renovação da sociedade ela se fará não somente com as nossas orações, mas especialmente e especificamente com as nossas ações, fazendo com que as novas legislações sejam realmente aplicadas, bem como assim desenvolvendo o respeito aos direitos e o cumprimento dos deveres que todos nós devemos realizar. Que a tua paz esteja conosco, Senhor. Assim seja.